Atenção, estudantes de toda a ETEC, para o top de 5 segundos. Boa noite, meu nome é Maju Coutinho, bem-vindos a mais um Mais Tech News. Hoje nós conversaremos sobre as consequências dos conflitos mundiais. As pandemias de HIV e Covid-19 são pandemias de desigualdades. Participação de mulheres aumenta a durabilidade de acordos de paz. Uma reportagem inédita sobre refugiados e a consequência da pandemia para eles. E também sobre a consequência da separação entre pais e crianças refugiadas. E a situação de Sahel. A Assembleia Geral encerra sua 5ª reunião de alto nível sobre HIV e AIDS neste 10 de junho com uma nova declaração política. Em entrevista à ONU News, a diretora e nova representante do UNAIDS no Brasil destaca progresso e a necessidade de combater diferenças entre países com populações com mais e menos recursos. Fique agora com nossa repórter direto de Nova York. Boa noite, Maju. Eu acabo de sair da Assembleia Geral da ONU em Nova York, a 5ª reunião de alto nível sobre HIV e AIDS, que terminou há poucos minutos com a adoção de uma nova declaração política sobre o tema. Em entrevista à ONU News, a diretora e representante do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, UNAIDS no Brasil, realçou a importância da nova declaração e falou sobre os pontos em comum entre esta luta e o combate à Covid-19. Cláudia Velasque citou o novo relatório da agência, publicado dias antes da reunião de alto nível, que mostra que o mundo pode eliminar a AIDS de uma vez por todas, mas alerta o perigo das grandes desigualdades. Então, vamos agora entrevistar a nova diretora representante do UNAIDS no Brasil. Boa noite, Cláudia. Quais são as grandes conclusões dos novos dados que a UNAIDS apresentou antes do evento? Boa noite, Rafaela. Boa noite, telespectadores. Meu nome é Cláudia Velasquez, representante do UNAIDS Brasil. É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto tão necessário que muitas pessoas desconhecem. Respondendo a sua pergunta, Rafaela, 40 anos depois do primeiro caso de AIDS ter sido registrado pela primeira vez, a pandemia de HIV ainda ameaça o mundo. O novo relatório mostra que houve uma queda de 19% em mortes relacionadas à AIDS na América Latina desde 2010 e que 77% das novas infecções por HIV estão concentradas nas populações chaves, que são as pessoas trans, pessoas que usam drogas injetáveis, profissionais do sexo, seus e suas clientes e homens gays. O relatório reforçou que vivemos uma conexão de duas pandemias, ambas impulsionadas por desigualdade social. Estamos atrasados na resposta à pandemia da AIDS e também da Covid-19. Por isso, esse não é o momento para nos afastarmos da resposta ao HIV. Mesmo 40 anos depois do primeiro caso, a pandemia de HIV continua a ameaçar o mundo. E, infelizmente, a pandemia de Covid-19 fez com que houvesse um atraso ainda maior em relação aos congressos feitos para acabar com a AIDS. Com o HIV, aprendemos a importância de construir comunidades resistentes à pandemia, que é a chave para evitar futuras crises sanitárias. Também vimos que a pandemia pode arruinar economias rapidamente. Investir para minimizar o impacto das pandemias pode evitar choques econômicos. A ciência tem feito grandes progressos na resposta ao HIV, mas podemos fazer a resposta acontecer de uma melhor forma e mais rapidamente. A Covid-19 mostrou que a ciência pode avançar rapidamente se tivermos vontade política e envolvimento de todas as pessoas. Então, nesse contexto, qual que é o principal apelo do UNAIDS? O apelo é que precisamos agir urgentemente contra o HIV e a Covid-19 de forma conjunta e simultânea. As pandemias de HIV e Covid-19 são pandemias de desigualdade. Assim como a desigualdade impulsiona o HIV, também impulsiona o Covid-19. Essa desigualdade na resposta ao HIV evidencia a coluna entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. O relatório mostra que houve um bom progresso para algumas comunidades, em alguns locais, enquanto grandes colunas permanecem para outras. Onde um bom progresso foi feito, as pessoas que vivem com HIV têm uma vida longa e saudável, mas onde as desigualdades são grandes, essas pessoas não conseguem sobreviver por muito tempo.
E qual é o objetivo da declaração política aprovada essa semana? Então, Rafaela, o objetivo é que os 193 Estados-membros entrem em consenso para orientar a resposta ao HIV no mundo e possamos colocar as respostas à AIDS de volta aos trilhos. É fundamental que os países adotem uma declaração para pensar políticas públicas para o HIV, não só no sentido médico, mas também social. Além da urgência de sistemas de saúde integrados, precisamos que esses serviços sejam baseados na não discriminação, para que pessoas não sejam afetadas de políticas de saúde e medicamentos que salvam vidas. A resposta ao HIV precisa ser justa, equitativa e igualitária, para que ninguém fique para trás e todas as pessoas tenham acesso a uma vida saudável e com seus direitos respeitados. A declaração política deve ser ousada e ambiciosa. Com pouco tempo restante, ela deve dar ao mundo a liderança necessária para definir o curso dos anos finais da resposta ao HIV. Ao ser ousada, a declaração política também deve garantir que ninguém fique para trás. Por isso, deve apoiar fortemente temas que algumas pessoas podem achar desconfortáveis, como educação sexual abrangente, direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos de todas as pessoas, incluindo populações-chave, que muitas vezes são marginalizadas e criminalizadas por sua identidade de gênero, orientação sexual, meios de sobrevivência, dependência ou simplesmente por viver com HIV. Junto comigo também o farmacêutico e professor do ICTQ, Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, Tiago de Mello, que vai nos explicar sobre esta pergunta enviada pelos telespectadores. As pandemias de HIV e Covid-19 geram mais danos às pessoas que vivem em uma situação de desigualdade social. A epidemia de HIV atinge principalmente as chamadas populações-chaves. Tendo seu primeiro caso registrado há 40 anos e sabendo da sua gravidade, por que já temos uma vacina contra o coronavírus e não contra a AIDS? Olá, boa noite a todos. Após ser aprovada por agências reguladoras internacionais, a vacina contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, passou do conceito à realidade em apenas 10 meses. Tempo recorde jamais visto para o desenvolvimento e disponibilização de um imunizante à população. O que fez gerar muitos questionamentos como por que isso não aconteceu com outros vírus, como o HIV, por exemplo, que já fez milhões de vítimas. Debatendo sobre pandemias de desigualdade, fica difícil não lembrarmos de um dos grupos sociais que mais sofre, os refugiados. Escapar de guerras, da falta de horizontes, fugir a qualquer preço. Para algumas famílias, essa tem sido a única opção. Para entender melhor suas dificuldades, assista a reportagem a seguir por Júlia Maria e Kaique Queiroz. Muito triste saber que só cresce o número de pessoas que deixam sua terra natal em busca de uma vida melhor, para fugir de guerras e da violência. Para entender melhor quais são os órgãos responsáveis por oferecer essa segurança e como nós podemos ajudá-los, convidamos o especialista Gustavo Brier. Gustavo, e no Brasil temos uma Convenção dos Refugiados, de 1951, e uma lei de 9.474, de 1997, que o regulamenta e dá diretrizes ao CONORE, um órgão especialmente criado para processar e garantir a recepção desses refugiados no país. Segundo essas leis, é preciso que o país receptor dos refugiados dê garantias mínimas de sobrevivência ao refugiado. Apesar de ser uma agência da Organização das Nações Unidas, a Acnur, atua nos mais diversos cantos do globo. Seu objetivo é, além de alertar o mundo para a importância das causas dos refugiados, é também arrecadar fundos para refugiados em situações de risco. E existem formas de ajuda que nós mesmos podemos oferecer, né? Como trabalho voluntário, doações a instituições de apoio, aulas de português e entre outros. E para encerrar a nossa noite, convidamos alguns especialistas para responder algumas das perguntas feitas por vocês lá no nosso Twitter com a hashtag MaisEtecNews.
Vamos agora a conversar com Daiane de Souza. E a nossa primeira pergunta para Daiane, boa noite, seria: por quais motivos as mulheres não estão presentes na política no decorrer da história? Não é só um machismo. Apesar dessa ser uma explicação mais fácil, o Brasil tem uma série de particularidades que o fazem amargar os piores lugares em rankings mundiais que avaliam a participação feminina na política. Em um dos estudos mais recentes, o Mulheres na Política 2020, divulgado pela ONU Mulheres em março, o país ocupa o penúltimo lugar entre as nações da América Latina no quesito representatividade feminina, englobando cargos executivos, legislativos e em ministérios. Só fica à frente de Belize e Haiti, em penúltimo e último lugar, respectivamente. Atualmente, a representação feminina no Congresso brasileiro é de 15%, e os principais motivos é que a legislação sugere cotas desde 1997, mas deixa brechas. 80% dos dirigentes partidários são homens. Sem investimento, não há campanha competitiva. Obrigação de cuidar da casa e da família impede a dedicação. E a violência política de gênero afasta possíveis candidatas. Quais providências o governo e a sociedade poderiam tomar, para que haja uma maior participação das mulheres na política? A legislação eleitoral precisa criar mecanismos para garantir a participação feminina na política, criando estruturas que avalizem essa participação sob pena de punições diversas, como, por exemplo, colocar as cotas mínimas em práticas e que na pré-campanha as mulheres apareçam na televisão, jornais, revistas, como os candidatos homens sempre apareceram. Agora, vamos conversar um pouco com Pierre Poirier sobre a situação enfrentada no Sahel. Desde o início de 2019, mais de 670 mil crianças em toda a região foram forçadas a deixar sua casa por causa de conflitos armados e insegurança. Por que essas crianças precisam de uma assistência humanitária em um país como o Sahel? Qual o motivo de tanta violência naquela região? A escala da violência é impressionante. O número de ataques contra menores aumentou no ano passado. No Mali, por exemplo, foram registrados 571 violações graves durante os 3 primeiros 9 meses de 2019. No mesmo período, em 2018, tinham ocorrido 544 casos, e um ano antes 386. Nesse momento, 4,3 milhões de meninos e meninas precisam de ajuda nesse país do Sahel. Segundo a Unicef, a principal causa é uma onda de violência que inclui sequestros e recrutamento de crianças para grupos armados. Desde o início de 2019, mais de 670 mil crianças em toda a região foram forçadas a deixar sua casa por causa de conflitos armados e inseguranças. Estas crianças precisam urgentemente de apoio e proteção. Estamos encerrando mais um programa e gostaria de agradecê-los pela atenção e agradecer também aos especialistas que participaram conosco nessa noite. Lembramos que a pandemia ainda não acabou. Por isso, usem máscara, sigam os protocolos de segurança, não aglomerem, cuidem de vocês e dos seus. Todas as informações foram retiradas de fontes confiáveis, como o próprio site da ONU. Agradecemos a atenção e até o próximo encontro.